Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você não tenha uma amiga de oração. Então seja muito bem-vinda ao Amigas de Oração, um projeto meu, da Ana e da Ju, dado por Deus, para que a gente leve a palavra de Deus com mais leveza, bem aplicada ao dia a dia, para que Jesus entre na sua vida e no seu coração de forma simples, leve, como é a essência da vida dele mesmo. Então seja muito bem-vinda. Hoje nosso tema, estava contando, é um tema, gente, que me inspirou muito. Eu fui numa pregação, num culto, e o pastor estava contando a história de José de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes, sabe? E sempre que eu estou escutando algo que me toca, eu pego o celular e começo a anotar, assim, insights, né? E eu falei, nossa, acho que esse tanto de coisa que eu anotei vai dar uma live do Amiga de Oração. E aí compartilhei com a Ju e tal o tema para a gente poder sintetizar e trazer para vocês de uma forma, igual a gente fala aqui no Amiga de Oração, né? De uma forma leve, bem aplicada ao dia a dia, porque esse é o propósito do Amiga de Oração, a gente trazer a palavra de Deus bem aplicada ao dia a dia, ao que a gente vive, para que fique mais leve e mais entendível, né? E mais fácil da gente colocar de fato em prática, né? Para a gente poder viver a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Não Exatamente. adianta ouvir, não adianta falar, não adianta saber se a gente não viver, né? E o título dessa live é O tempo da bênção é maior que o tempo da tribulação. E eu acho que isso é um convite a todos nós para prestar atenção nisso, né? Às vezes a gente está reclamando demais de tudo, falando que nossa vida está cheia de tribulação, mas será que a gente tem contado quantas bênçãos Deus manda para a gente? E mais, inspirado na história de José do Egito, a gente vai ver comprovado matematicamente que o tempo da bênção é maior que o tempo da tribulação. Isso em várias histórias da Bíblia fica comprovado, né? Que Deus ele dá o deserto para a gente passar, para nos lapidar, mas o tempo da bênção é sempre maior. E aí, gente, quando a gente vai ver a história de José, eu não sabia, tá? Foi novidade para mim. Eu sabia um pouco da família dele, né? Mas eu não sabia muitos detalhes, não. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que José vinha de uma família, de um lar completamente disfuncional. E quando a gente aprende, o nosso meio molda o nosso caráter, né? A gente sempre fala, se coloque em ambientes, porque os ambientes certos ajudam a moldar o seu caráter. E o primeiro ambiente que a gente vem, que molda o nosso caráter, é a nossa família. E quando a gente vê a história de José, se tornou governador do Egito e tudo mais, como um homem super importante, se a gente, se José se colocasse como vítima pela família que ele veio, ele jamais teria chegado onde ele chegou. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho da família de José, pra vocês verem assim, ó, que família bacana, que lar Deixa eu só legal. fazer uma Ah, pergunta, Aninha. vai, Escreve aqui Ana. pra gente nos comentários quem tá bem familiarizado com a história de José, quem já leu essa história muitas vezes na Bíblia e quem já ouviu falar, mas ainda não sabe a fundo. Me conta. Só pra gente saber aqui qual que é o nível de familiaridade que vocês têm com essa história de José. E aos pouquinhos, à medida que a gente for crescendo aqui na live, a gente vai incluindo a história para também quem não souber ficar sabendo melhor. Mas então, falando da família de José, né? De onde José vem, antes de entrar a fundo na transformação que foi a história dele. Gente, era um lar completamente disfuncional e eu não sabia detalhes. Olha que, que coisa. Então, ó, o pai de José, que é Jacó, ele teve 4 esposas simultaneamente e filhos com as 4 ao mesmo tempo. Naquela época, né, no contexto bíblico, era comum os homens terem mais de uma mulher. Mas eu fiquei pensando, né, 4 mulheres ao mesmo tempo, filho com todas ao mesmo tempo, imagina a guerra que não era, a confusão. Aquele tanto de madrasta, uma querendo mais coisa para seus filhos, uma querendo que fosse ser mais amada que a outra, uma querendo que seus filhos recebessem mais que o outro. Eu fico imaginando o caos que devia ser. Todos os filhos de. Ah, as meninas estão falando, eu conheço bem, não conheço a fundo, eu conheço a história, foi vendido pelos irmãos como escravo, não sei a fundo. Então tá bem dividido, mas a gente vai repassando assim, alguns pontos que vão ser chave para a live de hoje. Também, gente, todos os filhos, então, tiveram 3 madrastas ao mesmo tempo. Então, pensa,
Às vezes tem uma madrasta, um padrasto, já é mais complicado. Os filhos tinham 3 madrastas ao mesmo tempo. Uma irmã de José, Diná, foi estuprada. E 2 dos seus irmãos se tornaram assassinos. Por quê? Quando eles descobriram que um homem tirou a virgindade da irmã deles, eles foram até a cidade desse homem. E em vez de ir lá e caçar só um homem, matar só ele, que já era errado, eles mataram a cidade inteira. Eles mataram todo mundo da cidade até encontrar o moço que tirou a virgindade da irmã. Eles mataram uma família inteira e depois saquearam essa cidade inteira. Uma família não, mataram uma cidade inteira. Então se tornaram assassinos. O irmão de José, o mais velho, Rubem, teve um caso com uma de suas madrastas. Raquel, a mãe de José, morreu no parto de Benjamim, que era o irmão de pai e mãe de José, né? O único irmão de pai e mãe de José, era o irmão mais novo dele. Ela morreu no parto dele. E José ficou sem mãe. Judá, irmão de José, engravidou da nora dele. E os irmãos dele Engravidou venderam. a nora, né? Engravidou a nora dele. Engravidou a nora dele. E depois os irmãos dele, quando ele já tinha 17 anos, venderam ele como escravo. Então, assim, olha que lar tranquilo de viver. Gente, eu não sabia esses detalhes. E eu conhecia a história, tá? Mas eu não sabia esses detalhes. Eu fiquei assim, Jesus amado. Então, quantos de nós. Eu fiquei, o meu pensamento, amiga, quando eu quis trazer esse tema para a live, é esse pensamento assim: quantos de nós ficamos, às vezes, nos vitimizando? Ah, porque eu vim de não sei onde, ah, porque minha família é isso, ah, porque meu pai não sei o quê. E a gente coloca a culpa em tanta coisa, especialmente de onde a gente veio, para que a gente, né, porque a gente não conquistou tal coisa, ou porque a gente é assim, ou tem tal doença, ou tem não sei o quê. E quando a gente olha para o lar de José, eu fiquei pensando, gente, só Deus mesmo para proteger esse menino para chegar onde ele chegou, porque dependendo de como o caráter dele foi moldado ali, humanamente, ele poderia replicar a história da família, ele poderia replicar a história de ser assassino, a história de trair esposa, a história de cometer incesto e tantas coisas, tantos pecados geracionais que foram cometidos ali na vida de José. E uma coisa que é muito legal da gente ver nessa história, vocês já devem ter ouvido falar que o nosso Deus é um Deus de gerações. E quando eu estava começando a estudar a Bíblia, eu escutava isso, eu não entendia muito bem. E aí eu, muito curiosa, fui pesquisar. E por que o nosso Deus é um Deus de gerações? Porque todas as bênçãos que ele manda para a nossa vida não param em nós. Essas bênçãos atravessam gerações e gerações. Então, a bênção que ele deu a Abraão, que é o avô de José, lá atrás, no início de Gênesis, lá, é uma bênção que atravessou as gerações. Por isso que fala, nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, o pai de José. E aí, para em José, para entre aspas. Por quê? A Bíblia inteira fala que todas as maldições ou bênçãos vão atravessar até a sua 4ª geração. José é a 4ª geração. José escolhe fazer diferente. Por isso, ele liberta toda a família dele, toda a geração dele. Então, quando fala que Deus, nosso Deus é um Deus geracional, é nesse sentido. As maldições vão parar ali na 4ª geração, porque alguém da 4ª geração vai ser a pessoa escolhida para libertar essa geração. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque você pode ser a pessoa da sua 4ª geração que vai libertar toda a sua família, que vai ser o José da sua família. Isso para mim foi tão lindo, porque eu falei, gente, quem sabe eu seja essa pessoa? E por isso eu estou aqui estudando, querendo entender, quem sabe eu não vou ser a pessoa que vou libertar a minha família de tantas heranças, maldições hereditárias que vão passando, que veio lá do meu bisavô e tem passado. Quem sabe agora, se eu começar a olhar a minha vida de uma outra forma, se eu começar a pegar a história de José e aplicar todos esses aprendizados, eu não serei a pessoa que vou libertar a minha geração. As maldições vão parar em mim, não vão passar para os meus filhos. E eu vou libertar toda uma geração, né? Então pensa, leva isso para a sua vida também. O Matias, meu marido, Aninha, engraçado, porque ele fez uma observação sobre isso comigo, deve ter uns 2 dias, de alguém que estava passando uma situação difícil, uma pessoa que a gente estava conversando,
E aí ele virou para mim e falou assim: a gente não entende se a situação que a pessoa está passando agora e a dependência de Deus que está sendo gerada nela, a gente só consegue enxergar essa vida. Mas quem sabe o que ela está passando é para impactar gerações, filhos, netos, bisnetos. E eu nunca tinha pensado por essa ótica. Eu falei com ele, não tinha pensado nisso. E, de fato, eu vejo, Aninha, até na minha própria história. Eu não venho de um lar originalmente, lá na minha origem cristão. E a minha avó, no final da vida dela, ela se converteu, se batizou, passou a seguir uma religião protestante, mas todo mundo ridicularizava isso. Eu não estou falando que protestante é melhor, tá, gente? Estou dando um exemplo. E todo mundo ridicularizava ela na prática dela. E aí, ela não tá mais aqui, já tem muito tempo. E anos depois, eu comecei a pensar assim: por que será, talvez, que eu tô seguindo alguns passos? Será que não é fruto de joelho no chão da minha avó, quando eu Com era certeza. bebê? Será que não Com é fruto, certeza. né, de uma ação que ela teve? E é tão lindo. Uma palavra também que a gente pode costurar nesse tema, que é a palavra conversão. Porque o evangelho serve para nos levar à conversão. O que é a conversão? Mudança de direção. Então, quando você se converte, quando você muda a sua direção, você muda a direção da sua descendência. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui, esse parênteses, para declarar na nossa vida e na vida de vocês que nós seremos o ponto de conversão das nossas gerações, que a partir de nós, da nossa entrega, da nossa oração, todas as gerações depois de nós serão impactadas por bênçãos. Amém, recebo. Amém. Olha, semana passada, gente, aqui lá na empresa, a gente tem um momento que uma vez por mês, alguém da empresa leva algum assunto, chama Encontro de Desenvolvimento Pessoal. E aí, cada um da empresa leva um assunto que vai edificar todo mundo. Pode ser qualquer assunto, um livro que você lê, um filme, alguma coisa que você aprendeu no curso. E eu quis levar exatamente esse aprendizado que eu tive da história de José para o meu time, porque eu achei que foi muito lindo. E aí, só que teve uma coisa que eu acrescentei por conta própria, que talvez não faça sentido para vocês, mas para o meu time fez muito, que foi assim, ó, José, ele passou por 4 estações difíceis até se tornar governador do Egito. E essas 4 estações todas começam com a letra C. E aí, na hora que eu estava construindo para o meu time, eu falei, gente, José passou por essas 4 estações começadas com a letra C, que foram estações que lapidaram ele. E a lapidação é um processo doloroso, né? Porque vai te. Imagina lapidar uma pedra, né? Você pega uma pedra bruta e vai lapidar ela um diamante perfeito. Ela vai sofrer ali muitos cortes, muita lixa, muita coisa, até se tornar uma pedra perfeita e cheia de valor. E talvez vocês não saibam, mas o diamante, ele tem uma característica que chama 4 Cs. E José também, 4 Cs. Eu falei, gente, não é possível, não pode ser à toa. O diamante tem um processo que é um processo que é analisado na hora que um gemólogo vai analisar esse diamante, ele precisa passar os 4 Cs, que são 4 classificações que dão o valor do diamante. Quanto mais alto for esses Cs, mais valor tem um diamante. E aí, olha isso. E eu trouxe isso pro meu time, porque como a gente trabalha com joia, né, tava fazendo todo sentido. Eu falei, não, vou levar uma amiga de oração também, porque pro diamante ter o valor que ele tem, ele também passa para os 4 Cs e que não são processos gostosinhos de passar. Aí José também passa pelos 4 Cs. Então, quais são os 4 Cs de José? O primeiro deles, gente, é cisterna. O que é a cisterna? Quando o José está lá com seus 17 anos, o José, ele pastoreava rebanho, né? Ele pastoreava as ovelhas e tal da família. E ele era um filho muito querido. Os irmãos percebiam que Jacó gostava mais de José, tinha talvez uma preferência por José, e eles tinham inveja de José. Ele era um xodozinho. Ele era o xodózinho. E aí José tem um sonho, né? Ele teve aquele sonho lá que ele fala, e ele falou para os irmãos que ele enxergava que os irmãos, toda a família se curvar perante ele. E os irmãos acharam aquilo um absurdo. Mas como assim? Esse menino tá doido e tal.
E aí E um dia, acharam até soberbo, né, Aninha? acharam E soberbo. nesse ponto aí, até para quem não é tão familiarizado com a história, é importante a gente falar que ele, com certeza, tinha algo de especial. Primeiro, Uhum, a Bíblia já fala que ele era bonito. Então, ele era bem apessoado. Segundo, ele era o xodó do pai. Terceiro, ele tinha sonhos. E esses sonhos, ele tinha sonhos proféticos. uhum, Então, ele tinha uma presença do Espírito Santo diferente. E quando a gente está num meio onde abunda o pecado, que é o meio que a Ana descreveu, quem tem a presença do Espírito Santo será perseguido, não será bem-vindo, sofrerá retaliações. É natural, é igual um ímã com o polo positivo e o polo negativo. Então, o que a gente vê, né, no berço da história de uma forma muito rápida é que José, ele despertava nos irmãos esse ódio, né? E lá era um lar que é um lar cheio de disputas. Então, os irmãos viram que nele tinha algo especial e se sentiram ameaçados. E aí, não é o foco da live de hoje, mas eu quero só lembrar vocês que a gente já contou aqui, quando a gente contou na nossa live da Bíblia, que a gente falou de uma coisinha que chama metanarrativa, que é as histórias dentro da Bíblia apontando para Jesus, as pequenas histórias apontando para as grandes histórias. E a história de José é um caso perfeito disso, porque ele tinha algo especial, algo de divino e foi rejeitado justamente pelo que ele tinha de especial. Ele foi rejeitado. Então, vocês vão ver os elementos nessa história apontando para a história de Jesus. E tem um ponto, o pai dele presenteia ele com uma veste. E é uma veste que ela era uma veste especial. E na Bíblia, veste remete muito ao ministério, ao que aquela pessoa vai fazer em termos espirituais durante a vida dela, né? As ações que ela vai ter ligadas ali ao divino. E as vestes, uma veste colorida, como era a veste dele, vários pontos da Bíblia apontam que isso é um símbolo de um sacerdote, de alguém com uma ligação especial com Deus. Então, assim que ele é presenteado também com a veste, os irmãos que já tinham um ódio dele ficam com mais ódio ainda, né? E decidem dar um fim nesse menino que estava incomodando eles. Então, olha que legal. Ele tinha a opção de se anular, de se calar, de deixar de ser quem ele era para não ser criticado. Ele tinha essa opção. Mas ele foi fiel ao que estava explodindo no coração dele. E a identidade dele não estava firmada na família. Já que eu sou dessa família, desse pai, desse avô, dessa madrasta, desses irmãos, eu tenho que ser igual a eles. Eu vou responder na mesma moeda. A identidade dele estava firmada na essência dele. E isso é muito determinante. Então, esse é o ponto de partida. Essa história é tão rica, gente, dá pra gente fazer 10 é. lives, Eu né? ia falar isso. Quando eu escutei esses pontos aqui na live, eu fiquei muito curiosa, no culto que eu fui, eu fiquei muito curiosa, eu cheguei em casa, eu fui ler a história de José. Então, eu queria que vocês fizessem a mesma coisa, porque hoje não vai dar tempo da gente entrar a fundo em cada ponto da história. Mas eu acho que vocês vão ficar curiosas, assim como eu. A história de José começa lá em Gênesis 37, onde começa os sonhos de José. E aí, a partir de lá, conta a história e vocês vão ver várias. E aí tá entremeado ali na história o irmão assassino, a irmã que foi estuprada, e eu fui catando ali esses pontos para enriquecer a live. Mas depois vocês leiam, gente, porque é uma história muito intrigante, cheia de aprendizados, tá? Inclusive, é uma história que ela é chave para o entendimento da história do povo de Deus da Bíblia inteira, porque a gente sempre fala, né, que o povo ficou escravo no Egito, e Uhum, isso tem uma ligação íntima com isso. Isso é exatamente. parte dessa história. Então, entender isso é uma chave para entender a Bíblia. É uma história
tem filmes também, né, da história de É. José, e é uma história que vale a pena a gente mergulhar nela mesmo. Então vamos lá. Quais foram os 4 Cs que José passou na vida dele? O primeiro é cisterna. Antes dos irmãos venderem José para os egípcios, que na verdade nem foi para os egípcios, foi para um povo que estava passando e esse povo comprou e depois esse povo vendeu José para os egípcios. Eles jogaram José num poço, numa cisterna. E aí José, lá no fundo daquele poço, ele ficava escutando os irmãos tramarem contra ele. Um falava que queria matar, outro falava que ia vender, outro falava que não sei o quê. E aí você pensa, gente, quando a gente está no fundo do poço, imagina você presa no fundo do poço. Você não tem para onde ir. Você se sente presa, paralisada. Você passa um tempo ali de muita angústia. Porque pensa ali José, sem ter para onde se mover, só escutando os irmãos tramando contra ele, lá morrendo de medo. Só que mesmo lá na cisterna, por isso que a Ju falou que José, ele tinha a identidade dele firmada em Deus, e não nos irmãos, no pai, na família. Mesmo ali na cisterna, ele entendia que ele tinha uma ligação direta com o pai. Que ele fazia tudo o que ele estava passando, fazia parte de um processo de Deus. Então, ali naquele poço, José já começa a aprender o que é esperar em Deus. E mesmo assim, mesmo escutando todos aqueles planos terríveis dos irmãos dele, de matar, de vender, ele se apega com Deus. Ele espera em Deus, e a Bíblia descreve isso. Então, como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Quando a gente se sentir presa, paralisada, no fundo do poço, o que a gente tem para fazer quando a gente não tem para onde ir? Se agarrar com Deus e entender que Ele está fazendo, que Ele tem o tempo dele. A gente precisa conversar com Ele, confiar nele e esperar nele. O segundo C é ser de... Só lembrei de uma coisa, Aninha. Semana passada a gente citou uma mensagem do Luciano Subirá. E aí ele fala que prosperidade é avançar no nosso propósito. Mesmo se o propósito for um fundo do poço. Então, a vida de José foi uma vida extremamente próspera, mesmo no quando ele estava no fundo do poço e passando por esse tipo de provação, porque sem isso, ele não cumpriria o propósito. Então, essa frase é muito forte, né? Prosperidade é viver o propósito, mesmo se o propósito, se né, no caminho do propósito houver um fundo do poço. Nossa, e essa aí... vale a pena anotar, porque é maravilhosa. A gente precisa lembrar disso. Pois é. Então, anote. O primeiro C é o C de cisterna, do fundo do poço. O segundo C é o C de casa. Que casa é essa? Depois que José é vendido pelos escravos lá para o Egito, ele cai na casa de Potifar, que era um senhor muito poderoso lá do Egito. E o Potifar, ele não era bobo. Ele viu, a Bíblia descreve, gente, olha aqui, vou ler para vocês. A Bíblia descreve que o Senhor estava com José e Potifar percebeu isso. Quer ver? Ai, não tô achando aqui onde. Mas lá na Bíblia... é importante falar o seguinte também. Segundo ponto importantíssimo sobre identidade aqui. Ele foi vendido como escravo, mas ele jamais se viu como escravo. É por isso que quando Potifar botou o olho nele, ele falou assim, peraí, isso aqui não é um escravo. Isso aqui não é um cara normal. Eu até achei aqui, ó. Não importa o rótulo, porque ali ele recebeu um carimbo, um rótulo. E quando ele se recusa a, de fato, assumir aquela postura de derrotado, de escravo, de um homem de menos valor, quando ele se recusa, as pessoas em volta continuam notando a essência dele. Exatamente. Então, Potifar bateu o olho e viu. Claro, ele veio de uma família, a família de José era uma família rica, era uma família que tinha posses, ele era inteligente, mas o que sobressaiu foi a presença do Senhor, que ele continuou agarrado a ela. E isso é muito lindo, né? Que é uma missão, inclusive, que nós recebemos, de ser luz no mundo e sal na terra. Então, e é importante falar ele que... viveu isso.
É importante falar que às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho tudo isso, né? Toda essa presença que José tinha. E José só tinha porque ele buscava. É simples assim. Então todo mundo pode ter a mesma bênção, é só buscar. Mas olha como que Potifar também foi esperto. Em Gênesis 39:2, fala assim, ó, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então José não era assim, né? Ele não tinha uma mente de escravo. Muito pelo contrário. Com essa história de José, eu anotei uma frase que eu aprendi que é: José tinha uma mente para governar e um coração para servir. Então, ao mesmo tempo que tudo que ele colocava à mão, ele liderava, ele governava, ele prosperava, ele tinha um coração de servo, um coração humilde, que estava sempre conversando com Deus, sempre se humilhando mesmo, perguntando como que ele poderia ser melhor, como que ele poderia servir. E muita gente, quando chega no topo, né, gente, quando chega ao governo, às vezes chega por orgulho, por vaidade, ou chega para esfregar na cara de alguém que chegou. E José não, mesmo quando ele chega lá no topo, ele não abre mão de quem ele não deixou a riqueza subir a cabeça dele e, principalmente, ele não deixou que a identidade dele em Deus fosse abalada. É Então, impressionante como que ele conquista confiança também, né, Aninha? Ele era tão cheio de graça que ele desperta essa sensação de confiança. Porque pensa, sim, né? Para esse homem olhar para ele e falar: esse homem é um homem com tanta capacidade que eu vou deixar ele administrar aqui todas as minhas coisas. Então ele inspirava confiança. E aí me veio um aprendizado aqui agora que eu quero dividir, que é o seguinte: ele poderia, a partir do momento que ele saiu, né, da cisterna, que ele assumiu essa liderança na casa de Potifar, ele poderia estar com um plano de voltar lá e se vingar dos irmãos, de fugir dessa situação, já que ele tinha um pouco mais de poder, e voltar lá e se vingar dos irmãos. Ele poderia estar com isso fixo nele. Mas a história nos mostra que o foco dele estava em fazer o melhor possível e com excelência aquilo que ele tinha nas mãos naquela hora. Ele não estava ancorado no passado dele. Ele uhum, não estava ancorado no passado, nem estava ancorado no futuro. Ancorado no sentido de preso, né, mesmo? preso, sem e a identidade, né? A minha É, identidade é algo que eu ainda vou ser. Ou a minha identidade é aquilo que eu fui lá na casa do meu pai. Não. Ele firmou a identidade dele em Deus e viveu o presente, a estação que ele estava. a E Cassi será Novaes até colocou assim, ó, é a importância que tem como como você se você se vê. vê? É exatamente isso. Mas, e muito mais que isso, né? A importância de você saber quem você é em Deus, a sua identidade. A gente tem que fazer uma live sobre identidade, amiga. Será que a gente está se vendo como escravas, como produto do meio, como não tenho escolha? Será que a gente está se vendo como presas nas circunstâncias, nas nossas paixões, nos nossos vícios, nas nossas limitações? Ou a gente está se vendo como filhas de Deus e cheias de graça? E onde é que será que estão os nossos olhos e o nosso coração? Lá no passado, com o que fizeram com a gente? Ou naquilo que eu ainda não tenho? Ou naquilo que me tiraram? Né? Então, ele só prosperou porque ele colocou o coração dele de servir e a mente dele de governar submetida ao Senhor, lembrando que quem governava a vida dele era o Senhor, para ele governar onde ele estava, ele submeteu ao governo do Senhor, mas ele colocou isso no presente, e isso é muito importante. É por isso que Potifar bateu o olho nele, e é muito doido isso, né? Porque ao mesmo tempo, quando a gente carrega isso, em alguns ambientes a gente vai gerar a gente vai repelir, como aconteceu nos irmãos, né? Mas a gente tem algo magnético. E aí, alguns ambientes, as pessoas vão reconhecer esse valor e falar assim: eu vou colar no fulano porque ele não tá sozinho, não. Mas olha que interessante. Apesar, então, o segundo C, que é casa, apesar de José
chegar numa casa que era bem melhor que a cisterna, que é o primeiro C, ainda não era muito bom, porque lá, afinal de contas, ele foi vendido para trabalhar nessa casa, né? E lá ele só servia, ele nunca era servido. Lá nessa casa, ele viu o senhor dele prosperar, mas ele não prosperava, assim, para a vida dele pessoal, né? E a nossa vida é assim também, gente. A gente melhora, a gente sai da cisterna, vai para casa, mas ainda não é ideal, ainda não é o que a gente sonha, ainda não é talvez nem o que Deus preparou para a gente. Mas Deus diz que esse é um tempo de semeadura. Esse é um tempo de que Deus está nos preparando para um novo tempo, que está nos preparando para a promessa, para viver a promessa, né? É como se fosse cada estação que a gente passa, né? Então, cada C que José passou estava preparando ele para uma nova estação, né? Para a próxima coisa incrível que ele fosse viver. Então, por que o segundo C é casa? Porque casa é lugar de treinamento. Tem algum lugar que a gente é mais treinado do que na nossa casa? Tanto na nossa casa de origem, dos nossos pais e irmãos, quanto na nossa casa, depois que a gente se casa com marido e filhos. Não existe lugar onde a gente é mais treinado que a nossa casa. Treinado em tudo, gente. De moldar o nosso caráter realmente, sabe? E aí, José, ele foi treinado na casa dele, de origem, naquele lar maravilhoso que a gente contou aqui. E agora ele é treinado na casa de Potifar. E olha que treino maravilhoso que ele passou. A mulher de Potifar se encantou por José, porque José, a Bíblia diz que José era bonito. E ela se encantou por José e ela começou a tentar seduzi-lo. E ela queria se deitar, ela convida, isso, a Bíblia diz explicitamente, ela convida José para se deitar com ela. E José nega. Nesse ponto, eu vejo a identidade de José muito firmada em Cristo mesmo, em quem ele era, em Deus. Por quê? Porque nessa hora, ele podia muito bem lembrar da família dele e falar assim, uai, meu pai teve 4 mulheres, um traiu o outro, meu irmão ficou com a madrasta, venho de uma família de muita traição, de muita, né, de tanta confusão, o que que tem eu ficar com a esposa do meu E não patrão? só isso, Aninha, olha como que isso pega a vaidade de homem dele, né? Isso Uhum. pega a vaidade, porque ele negar, ficar com ela, isso de alguma forma é negar o instinto dele masculino. E com certeza essa mulher, se a gente for se transportar lá para a vida dela, o marido dela foi deixando aquela posição de liderança da casa e passando a posição de liderança para José. Então ela olhava o marido dela fala assim: ah, manda o José resolver. O marido dela foi ficando passivo. E quem era de fato o líder da casa? Quem era a presença forte? Isso, obviamente, é algo que uma mulher busca. Quem era, né, a segurança, enfim, ela olhava para José, ele era bonito, inteligente, bom de serviço. Tudo que ele pegava para fazer dava certo. Todo mundo tinha uma dúvida, falava assim: ah, vou perguntar para o José que ele sabe. Ela falou assim: eu tô querendo esse José. Então, olha também como é que é importante a gente pegar esse parênteses do casamento quando ela deixou de enxergar o marido dela como autoridade no lar. E aí ela houve uma brecha, né? O marido se esquivou ali do papel dele, né? Falou: ah, deixa alguém fazer. E pro José, se ele tivesse despeitado no seguinte sentido: eu tô aqui trabalhando pro fulano desfrutar, a primeira coisa que valida, assim, que de fato ele estaria tomando o lugar do fulano, se era isso que ele quisesse, se ele tivesse o coração Uhum. cheio de inveja, era pegar a mulher dele. Porque a Sim. mulher é o troféu da casa, né? Do castelo ali. Pegou a rainha, beleza. Então, quando ele se abstém disso, imagina quanto tempo ele não ficava com nenhuma mulher, né? Para começar, diante de toda a história. Então, isso mexe com a vaidade dele. Obviamente, ela era uma mulher bonita. Obviamente, ela era uma mulher, que todos os homens queriam. E isso mexe muito. Você acha que ele não era capaz de esconder do dono da casa, se ele quisesse? Claro que ele Não era. era tão inteligente, né? Mas Mas ele agiu por princípios e por isso. temor. É muito. E se negou, né? E se E mais negou. ainda, Ju, o que Negou me a carne. chamou, o que me chamou muito ponto de atenção, quando lá no início a gente falou
de libertar a sua geração e de que José escolheu fazer diferente, isso aqui para mim é um ponto crucial, porque ele poderia repetir toda a maldição hereditária da família dele, que ele sabia que acontecia, tudo que acontecia na casa dele, e aqui é um ponto que ele decide cortar, ele decide escolher fazer diferente. Ele decide, eu não vou repetir o que eu vi na minha casa, porque daqui para frente eu vou libertar a minha família. Ele, obviamente, ele não tinha essa consciência, né? Eu estou trazendo essa consciência para nós. E ele poderia muito bem pegar o histórico dele, de família, para se viver vitimizado, complexado, e tocar o foda-se, e fazer o que a Ju falou, ir lá e pegar a mulher do patrão dele e pronto. Como uma forma de atender a carne dele, né? Aos desejos da Saciar carne. o próprio ego, né? De que ele que era, né, bom. Isso é muito forte, Aninha, porque às vezes a gente está falando aqui de uma traição, de uma coisa grande. Mas a gente repete padrões como desculpa Exato. para atender a nossa carne de pequenas coisas. Por exemplo, eu precisava demonstrar mais carinho pelo meu marido ou pelos meus filhos. Mas lá em casa isso não foi ensinado, eu não tive um modelo. Então, para mim, não é fácil fazer isso. Aí eu não faço. Tudo que a gente não teve modelo, é muito fácil falar não tive um modelo para nos esquivar de fazer o que a gente sabe que tem que ser feito, né? Então, isso serve para grandes coisas. Talvez, né, você foi criada num lar disfuncional, que talvez teve traição, teve falta de presença, teve mentira, teve um monte de modelos que não são legais. Infelizmente, a pessoa não conseguiu, né? Ou talvez também não foi ensinada e não teve essa consciência. Mas a partir do momento que nós temos consciência, a gente precisa parar de dar desculpa do modelo que recebemos, né? Porque isso é ser escravo, ficar preso no modelo. E quando a gente fala que José resolveu fazer diferente, resolveu que as maldições parassem nele, é muito porque ele sabia que os planos de Deus eram muito melhores. E seguir o plano de Deus, gente, adianta muito mais a nossa vida. José tinha plena consciência disso, por isso que ele não desviava do caminho de Deus para ele. Ele olhava para frente, a mira dele era o Senhor. E quantas vezes a gente acha que a gente vai ajudar Deus? Então, Deus, eu quero isso, você pode fazer isso? Aí a gente atravessa o caminho de Deus, acha que a gente está ajudando ele, dando uma dica do que seria legal ele fazer pra gente. E a gente aprende com José a não pegar atalhos. Que tem hora que o atalho vai atrasar muito mais a nossa vida. Vai atrasar o plano que Deus tem pra gente. Porque você pensa, Deus tá lá, gente. O melhor desenhista e roteirista do mundo. Deus tá lá desenhando sua vida, escrevendo sua história. Aí você vem dar um pitaco. Ai, Deus, mas eu queria assim. Deus, como um bom pai, vai falar assim, ô, gente, fulano tá querendo assim, então tá. Vou deixar ela fazer assim. Só que na medida que Deus interrompe o plano dele para deixar você se desviar ali do plano dele, o caminho para retornar para o plano original é um caminho de pedra, é um caminho de buraco, não vai ser um caminho bonitinho. Por Sempre isso que tem atrasa preço. o plano. O atalho sempre tem preço. Sempre Por isso que tem preço. a gente atrasa o plano de Deus pra gente. Sim. Quando a gente. Aí linka com a nossa live da semana passada, que inclusive deu pau e virou um podcast. Não tem a gente. Mas é maravilhosa. Escutem a live. Que é a live sobre fazer a vontade de Deus, né? Que seja feita a tua vontade. Entra muito nisso aqui. Ô, A Aninha, gente não atrapalhar Deus. Eu lembrei de um exemplo que eu ia dar na live passada e esqueci, mas que tem tudo a ver com isso aqui. Um exemplo rápido. Vários momentos, a gente que tem empresa, uma das coisas mais difíceis é contratar boas pessoas. Né? No mercado tá cheio de gente, mas pessoas boas é uma coisa difícil no Brasil de achar. Uma pessoa preparada, que quer, enfim, difícil. E muitas vezes a gente beira o desespero, que às vezes precisa de alguém urgente e tudo mais. E aí, lá na empresa, eu e Matias, meu marido, nós combinamos de não contratar a pessoa que mentisse no processo seletivo. A gente faz uma dinâmica de vendas e se a gente pega mentira, a gente combinou de não contratar a pessoa. Então, a gente trabalha com viagens e a gente sempre pergunta, você já foi lá? Você conhece esse hotel? E muitas pessoas, para vender, falam, conheço, não conheço demais. Aí acaba a dinâmica, a gente fala, e aí, você já foi mesmo? A pessoa, não, falei só para vender.
E aí, na semana passada, a gente estava fazendo um processo seletivo, precisando demais de contratar alguém, demais. E chegou uma pessoa assim, candidata perfeita. Morava no lugar certo, tinha um currículo certo. Foi impecável em todas as etapas. E a gente faz um processo seletivo para ser difícil, para testar se a pessoa realmente quer. Enfim, ela foi impecável. E aí, olha que engraçado. Ela foi fazer a dinâmica de vendas e o Matias perguntou para ela assim: você já foi nesse hotel? Exatamente para testar isso, porque a gente fez um compromisso de fazer a coisa certa. E aí ela falou: não, eu nunca fui nesse hotel. Aí ele falou: yes, não falou mentira. Aí diz ele que por algum motivo perguntou para a pessoa assim: e Maceió, você conhece? Porque o hotel era em Maceió. Aí ela falou assim: conheço, conheço demais. E começou a falar um monte de coisa. Acabou a dinâmica. Ele achou que era verdade. Ele falou: que legal, quando você foi em Maceió? Ela falou: ah, não fui não. Mas eu preferi falar para poder vender, né? E na minha empresa anterior é sempre assim. Às vezes eu falava que tinha uma coisa para o cliente levar. Aí diz ele que foi um banho de água, um balde de água fria. E ele falou assim: foi o Espírito Santo que mandou eu perguntar 2 vezes. Porque eu nunca pergunto 2 vezes. E ela tava nota 10 de 10. E aí ele chegou em casa e falou assim comigo. E eu dei bomba nela. E aí eu virei assim: ô amor, mas será que não dá pra gente? Será que foi tão grave assim? Eu tentando relativizar, porque eu tava desesperada. E aí ele falou assim: não, a gente fez um compromisso. E a gente fez um compromisso de fazer o certo. E muitas vezes fazer a vontade de Deus é fazer o que já está escrito na palavra. Na palavra já está escrito para a gente andar por princípios. Deus não precisa descer aqui agora e avisar para a gente. Então, José já sabia que tem o que é certo e o que é errado. E a gente precisa andar por princípios. Se eu tivesse contratado a moça que mentiu, com certeza ela teria entrado, teria vendido bem por 1, 2, 3 meses, mas talvez me daria um prejuízo muito maior. E eu já tive pessoas assim, excelente de lábia, de gogó, que entrou, fez, aconteceu, e 4 meses depois estava roubando. Então, às vezes, porque é uma pessoa que ela não tem escrúpulo. A mentira para ela é algo normal. E eu poderia passar por cima desse princípio e ter um atalho para o que me interessava. Como José poderia ter passado por cima de um princípio e ter um atalho. Será que ele pegar essa mulher não traria para ele mais mordomia, mais poder, mais influência? Mas ele preferiu atrasar, entre aspas, o próprio caminho e ser fiel ao que é certo, que é isso que a Ana está falando. Então, todas as vezes que a gente pegar um atalho, vai ter um preço. Eu sei que eu estou passando aperto com o funcionário, mas eu sei que Deus vai me mandar alguém da medida dele. E é isso que a gente precisa confiar, né? Isso. E aí, vamos para o terceiro C, então. Então, o primeiro C que José passa: cisterna, o segundo casa e o terceiro é o cárcere. E aí, gente, ele vai preso. Por que ele vai preso? Porque a bonita da esposa de Potifar, com raiva, né? Porque José não quis se deitar com ela acusa José de estupro. Aí vocês leem na Bíblia, porque na Bíblia conta detalhes do que ela fala, do que ela faz, para acusar José de estupro. E aí, obviamente, José vai preso. O senhor dele mandou prender. E aí, gente, no cárcere, o treinamento de José continua lá, né? Ele foi treinado na casa dele, na casa de Potifar, e agora ele é treinado por Deus, né? No cárcere. E lá, ele ainda continua na escassez, né? Lá ele não teve nada. Só que olha que legal, como que Deus estava com José, como que ele sempre recorria a Deus. Alguém até falou aqui, acho que foi a Adriana, falou assim: olha, mas nem sempre quebrar os padrões que aprendemos é fácil. Eu sei que não é fácil, Adri, é por isso que a gente precisa estar com Deus. Toda vez que tiver difícil, você vai pedir ajuda para Deus. É isso que José fazia. Ele estava na prisão, ele estava conversando com Deus. Ele estava no fundo do poço, ele estava conversando com Deus. E pedindo, e orando. Então, lá na prisão, o que é a prisão, né? Quando a gente se sente aprisionado. Numa prisão da mente até, ou numa prisão que a Ju falou, né? Isso é prisão, é viver preso ao passado ou a alguma questão. O que é a prisão? É um tempo mais duro, é um tempo injusto, é um tempo de esquecimento, é um tempo de abandono, de rejeição. E José se sentiu dessa forma. Então, a nossa vida é muito cheia de... A gente conquista, aí a gente perde, aí a gente desanima.
Então José foi vendido por escravo, mas foi trabalhar numa casa muito legal. Aí ele conquistou ali uma posição de líder na casa. Agora ele é preso, aí ele cai de novo. O que ele poderia desanimar? Ele poderia falar: não, Deus, mas sério, Deus, dá uma trégua. Mas não. Ele, mesmo na prisão, perdendo tudo de novo, e quantas vezes na nossa vida a gente tem situações que a gente perde coisas materiais, coisas emocionais, mesmo na presença de Deus. Porque é isso, José estava sempre com Deus, né? Aí você fala: ai, Ana, mas tá sempre com Deus e passando por isso tudo? Mesmo na presença de Deus, a gente vai passar, a gente vai ter perdas, a gente vai passar por momentos difíceis. Porque Ele está nos lapidando para chegar aonde Ele quer nos levar. Cabe a nós não querer encurtar o caminho pela nossa vontade, mas ajudar Deus a seguir o plano dele. Então, obedecer. É nessa hora que a gente precisa obedecer. Porque na hora que a gente quer achar que a gente é Deus e ajudar Deus dando dicas para ele de como eu gostaria que fosse, corre o grande risco do pai te atender, porque ele é um pai bondoso. E aí atrasar o seu caminho, o plano dele para você. E aí, foi lá na prisão que José interpretou sonhos. Começou a interpretar, ele interpretou o sonho do padeiro, do, do copeiro lá da prisão. E lá na prisão, a gente tem uma fala aqui, ó, que fala assim: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Em toda a história de José fala, mas o Senhor estava com ele. É muito lindo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, gente, José, até na prisão, ele dava um jeito de fazer bem o trabalho dele. O homem era bom de serviço, ele estava preso e ele fazia com excelência. As coisas de Deus não são com ordem, excelência, beleza? Até na prisão, José dava um jeito de se destacar, de ter uma posição de líder. E aí, quando ele interpreta os sonhos do carcereiro e do padeiro, eles ficaram impressionados. Porque realmente, né, a forma como José interpretou era muito, muito impressionante. E José faz um pedido para eles. José pede assim: olha, quando vocês saírem daqui da prisão e esse sonho acontecer, como eu estou falando, lembrem de mim, para que eu também saia daqui da prisão, porque eu estou aqui injustamente. Mas ele foi esquecido. Nem o copeiro e nem o padeiro lembraram dele. E aí, ele continua na prisão por mais 2 anos. Depois que ele interpreta esses sonhos, ele ainda continua na prisão por mais 2 anos. Mas o Senhor estava com ele. E aí depois, gente, é que vem o quarto C, que é a corte. E aí o que acontece? Como que José saiu da prisão? Esse copeiro, 2 anos depois, estava lá servindo o faraó. O faraó começou a ter sonhos que estavam deixando ele doido. Sonhos de que ia ter uma fome no Egito e de que aconteceu um monte de coisa ruim lá e tal. E aí o copeiro vai lá e fala: ó, eu lembrei de um cara, um prisioneiro, que interpreta sonhos, que é José. Aí o faraó manda tirar José da prisão e José interpreta o sonho do faraó. Só que ele não só interpreta o sonho do faraó, mas ele dá para o faraó, ele desenha qual era a estratégia que o faraó tinha que fazer. Então ele fala: então, faraó, vai acontecer isso, isso e isso, a fome vai chegar, mas é só você fazer isso, isso e isso. E ele desenha todo o plano de governo. E aí, mais uma vez, o faraó fica impressionado com a inteligência de José, com tudo aquilo, enxerga, assim como Potifar enxergou que José era diferente, o faraó também enxergou, e ele dá para José o governo do Egito. Olha que significativo. Então, José, ele tira as vestes de prisioneiro e coloca as vestes de governador em questão de, sei lá, horas, poucos dias talvez. Então, gente, essa história, esse ponto da história aqui para mim, me conta como que Deus pode mudar a nossa vida em um dia, em uma hora. Basta a gente ter um coração treinável, basta a gente estar pronto para receber a bênção. Então, quando José, ele enxergava oportunidade em todas as crises que ele passava. Então, ele enxergava que Deus estava em todas as oportunidades da vida dele. Então, ele não tinha medo de estar na prisão ou de estar no fundo do poço. Ele enxergava que Deus estava com ele, que Deus ia fazer. Ô, Aninha, quando você tá falando, tá me vindo na cabeça o tempo todo
o Salmo 23. E aí o Salmo 23 é aquele salmo famoso que fala: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, ou nada me faltará. E aí, num dos versos, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se nós formos pensar, quantas vezes José andou pelo vale da sombra da morte? E nós também, durante a nossa vida, nós andaremos pelo vale da sombra da morte em algumas situações. Né? Jesus nos deixou isso muito claro, que nessa vida a gente vai ter aflições. Mas o tempo todo, e talvez essa seja a expressão que mais se repita na Bíblia, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo. Então, talvez a gente está passando, né, o vale da sombra da morte, mas é só a sombra da morte, não é a morte. É a sombra da morte. E a sombra da morte dá muito medo. Dá muito medo. Se a gente se esquecer quem é a luz que está conosco e a gente focar na sombra da morte, dá muito medo mesmo. Então, o tempo todo que você foi falando de José, que ele estava na prisão, que ele estava na cisterna, mas o Senhor estava com ele, mas o Senhor estava com ele. A Bíblia é muito linda, porque ela está contando a mesma coisa de diversas formas. E esse salmo, eu penso que é algo que com certeza, claro que não existia ainda o salmo lá na história de José. Mas a mensagem, né, que eu não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, mas esse salmo que foi escrito depois, com certeza era um mantra dessa forma, era essa oração que ecoava no coração de José. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Lindo. Então, gente, ó, fechando, concluindo essa história de José, né? Esses 4 Cs e tal. O que acontece? Quando José é colocado como governador, 20 anos depois, por causa da visão empreendedora dele, o Egito é o único lugar que tem comida. O único lugar que tem comida. Por causa do governo, da mente de governo e do coração servo de José. E aí, gente, acontece. Aí eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai delongar, mas eu quero muito. Todo mundo aqui fala assim: eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, por onde eu começo e tal. A gente já falou sobre isso, mas se vocês quiserem ler essa história a partir de Gênesis 37, vocês vão ficar maravilhados com os detalhes da história de José. E é uma história, não é complicada de entender, sabe? É uma história que é muito linda. E como a gente já deu essas pinceladas aqui na live, pode ser que fique mais fácil de vocês entenderem. Para vocês entenderem, assim, como que fechou essa história. Mas aí os irmãos dele, que são os irmãos que venderam ele como escravo quando ele tinha 17 anos, esses irmãos voltam com o rabinho entre as pernas para pedir comida lá para o Egito. Eles não moravam no Egito, né? Eles viajaram até o Egito para pedir comida, para ir lá, né? Era o único lugar que tinha. Só que, obviamente, eles não reconhecem José. Eles estavam achando que José era o quê? Um escravo em algum lugar, ou já estava morto. E José está lá lindo, maravilhoso, nas vestes de governador. E aí, quando ele reconhece os irmãos. E ele poderia. Aninha, ficou mudo. Perdoa. Ele não Fala de deixa a riqueza novo. corromper Ficou o mudo. coração dele. É aquilo, Tá né? me Não ouvindo? importa o que te aconteceu. Importa é como você reage ao que te aconteceu. Tem uma estatística que fala que 10% é o que te aconteceu. E 90% é como você reage ao que te aconteceu. E essa história mexe muito comigo, essa parte dos irmãos quando voltam lá, porque lá na Bíblia tem um versículo, aí já chega lá em Gênesis 50, 20, que é exatamente esse versículo. José falando para os irmãos, né? Que depois os irmãos, ele, ai, José, então pode usar a gente como escravo e tal, já que a gente te fez tanto mal e agora você está aí governador, não sei o quê. E aí José vira para eles e fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o que José entende? Que foi preciso que ele passasse por isso, para que muitos não passem. Ou seja, para que muitos não passassem fome hoje em dia, lá no Egito. E essa passagem, gente, é uma passagem que toca muito a minha vida, porque quando eu sofri o golpe do marceneiro, e eu abri a Bíblia pedindo a Deus uma resposta para ver se eu gravava o vídeo na internet falando do golpe para alertar pessoas, essa foi a passagem que saiu para mim. Foi preciso que eu passasse por esse golpe para que muitos não passassem, porque eu sei que eu tenho voz para alertar pessoas.
Então, essa história mexe comigo de uma forma que vocês não têm noção. Da mesma E forma que você aí, falou, Aninha, da para a gente questão. fechar, Você tá me ouvindo? tem duas perguntas Não, né? que. Ixi, ficou mudo? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem baixinho, Ju. É, o seu áudio ficou mudo e agora ficou um pouco estranho, então os barulhos. Vocês estão me ouvindo, gente? Conta aqui. E aí, Aninha, você estava falando que é Voltou. preciso que eu passe para que muitos não passem. Isso tem tudo a ver com o que você falou de gerações também. Talvez nós estamos passando algo justamente para converter a história das nossas gerações, né? Então a gente precisa olhar para os nossos desertos como forma de preparar o caminho para os que virão. E a história de Jesus de José é muito linda, porque ela aponta para Jesus nesse ponto, justamente aqueles que o negaram, o rejeitaram, maltrataram, venderam como escravo, entregaram para a morte, são os que vão pedir salvação depois. E o que o Senhor está nos contando nessa passagem é que mesmo para aqueles que pecaram, né, há misericórdia. E é isso que José nos mostra nisso. Ele olha para os irmãos e responde com misericórdia. Quando ele está sentado no trono, que é o lugar que o nosso Jesus está agora, ele passou pelo vale da sombra da morte e agora ele está no trono. Graças a Deus ele olha para nós com misericórdia. É isso que a história de José nos revela, né? E aí, gente, quando, assim, finalizando, a gente pode se fazer duas perguntas. Como é que José não virou o homem mais amargo do Egito, depois de tudo que ele passou? Ou então, como que José conseguiu prosperar, se tornar governador, depois de tanta injustiça e de um passado tão difícil? Só que, gente, José tinha quatro certezas. E essas quatro certezas eu não vou contar aqui na live. Essas quatro certezas eu coloquei no PDF que a gente vai enviar lá no nosso grupo Amigas de Oração. Se você tá lá, você vai saber quais eram as quatro certezas que José tinha, que deixava ele ter paz e aprendeu a prosperar mesmo no meio de tanta confusão. E só para provar para vocês que o tempo da bênção é maior do que o tempo da tribulação, aí a gente vai usar matemática. Eu nunca fui muito boa de matemática, nunca gostei muito, mas tem uma matemática na Bíblia que eu fiquei muito impressionada, que acompanha aqui comigo, se vocês quiserem, vai anotando para vocês acompanharem a matemática. Então, José foi vendido como escravo aos 17 anos. Se tornou governador só aos 30. Então, essas quatro estações mais difíceis da vida de José duraram 13 anos, dos 17 aos 30. 13 anos. Só que, gente, José, ele morreu com 110 anos. Se tornou governador aos 30. Ou seja, ele viveu 80 anos na corte, no governo, na abundância, na vida maravilhosa. Então, são 80 anos de bênção contra 13 anos de tribulação. E várias histórias na Bíblia provam que o tempo da bênção é maior que o tempo da tribulação. Então, para você entender, eu sou assim, né? Depois que eu vi isso, eu comecei a fazer conta na minha cabeça da minha vida. Tipo assim, quando que a minha tribulação vai acabar? Deixa eu ver. Bem louca. Aí depois eu falei, não, Ana, sossega, espera em Deus e aquieta sua alma. Pode parar. Por quê? Porque aí eu fiquei pensando, né, gente, o sim de Deus é uma bênção na nossa vida. Mas o não de Deus também é uma bênção. O não de Deus é uma proteção. Então, o sim de Deus é uma bênção. O não de Deus é uma proteção. E a espera de Deus é uma preparação. Então, se a gente tem essas três coisas na nossa cabeça, que o sim é uma bênção, que o não é uma proteção e que a espera é uma preparação, a gente começa a ficar em paz. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês leiam a história de José, Gênesis 37, até o final da história, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoadas com essa história e aprender muito, muito, muito. Adorei o tema, Aninha. Foi maravilhoso você ter trazido. Foi muito rico. Adorei. Vamos fazer a nossa oração final então, amiga?
Vamos. Você faz pra gente? Eu faço, com o maior prazer. Então vamos lá. Paizinho querido, obrigada, meu Deus, por mais uma manhã juntas com as nossas amigas de oração. Obrigada por nos sustentar nesse projeto e por atrair, Pai, mulheres que estão sedentas pela Sua palavra. Senhor, nos ensina, Pai, a passar pelas estações, pelos cestos, com a mesma nobreza de José, com a mesma certeza de José que o Senhor não nos abandona, Pai. Nos ensina, Pai, a afirmar a nossa identidade no Senhor. Pai, que quando a gente se sinta no fundo do poço, Pai, escutando vozes, Pai, que a gente saiba calar essas vozes e pedir para o Senhor falar conosco, Pai. Pai, para quando a gente esteja dentro de casa, Pai, o Senhor nos dê um coração treinável e capaz de servir, Pai. Que a gente entenda que o trabalho que a gente faz é para prosperar a nossa casa, Pai, e não para nós mesmas, Senhor. Que a gente saiba entregar, que a gente saiba cuidar, Pai, e que a gente saiba te ouvir. Senhor, que nos momentos que a gente se sinta esquecida no cárcere, que a gente perca coisas materiais, conforto, pessoas, saúde, projetos, que a gente entenda, Pai, que é o Senhor nos lapidando, Pai, e que o Senhor não nos abandona, Senhor, que o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor vê e escuta cada detalhe, Pai, daquilo que estamos passando. E, Pai, por último, eu te peço que a estação da corte possa vir na nossa vida no momento que a gente esteja realmente preparada para governar com sabedoria, Pai. Que o Senhor não nos dê uma cadeira de governo, Pai, enquanto a gente ainda tem um coração vaidoso. Que o Senhor nos dê uma cadeira de governo, Pai, quando o nosso coração for humilde, quando o nosso coração for entregue ao Senhor, porque a gente sabe que o verdadeiro rei, o único rei é só o Senhor, Pai. E que o trono, Pai, e o governo que a gente mais anseie seja o do teu reino na eternidade, Pai. Que a gente possa entrar no teu reino, ceiar contigo, governar contigo, Pai. Desfrutar contigo da sua criação e da sua graça. Senhor, eu peço que entre nos nossos lares, que abençoe as nossas famílias e que o Senhor continue, Pai, nos unindo como amigas de oração, que possamos orar umas pelas outras e abençoar todos os lugares onde colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Que o Senhor faça com que a nossa presença seja como a presença de José. Onde cada uma dessas mulheres pisar, Pai, que seja notada a sua graça e a sua presença, Pai. Que a gente possa refletir a sua presença, Pai. Independente se isso trouxer críticas ou se isso trouxer elogios. Porque o que importa, Pai, é estarmos firmando a nossa identidade em Ti. O Senhor nos acompanhe, abençoe e guarde. Amém. Amém! Que linda! Que oração poderosa! Amém. Obrigada, amigas de oração, por mais um dia, final de semana abençoado. Semana que vem tem mais. E a gente se encontra lá no nosso grupo, né? Ó, daqui a pouco eu vou mandar o PDF e vocês vão ver quais eram as 4 certezas de José, tá? Quero saber. Comenta aí pra gente. Gostaram? Vocês vão ler a história de José lá em Gênesis? Eu aconselho muito que vocês leiam. É uma história cheia de aprendizados. Viu, meninas? Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Amém. Um beijo.